Um trapézio retângulo ABCD foi dividido em um paralelogramo EBCF, um triângulo retângulo EFG e um retângulo AEGD, de áreas denotadas por S1, S2 e S3, respectivamente. O trapézio representado no plano cartesiano mostra que os vértices dos três polígonos estão perfeitamente situados na interseção de linhas da malha quadriculada. Ele pergunta qual é a relação entre as três áreas. Ó, eu preciso observar que, como está tudo bem posicionado, perfeitinho, e como a malha está dividida em quantos quadradinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, né? Em 4 risquinhos, né? Melhor dizendo. A gente vai ter, por exemplo, aqui 0,2, depois 0,4, depois 0,6 e, por fim, 1. Então, cada pedacinho tem 0,2, tá bom? O risquinho vai indicar 0,2. Então, por exemplo, vamos começar pela área S3. É um retângulo, certo? Base vezes altura. A altura eu sei, porque vai do 0 e termina no 1. Então aqui tem 1. Acho que é centímetro, metro, sei lá o que é isso aqui. Qualquer unidade. Tá bom? Agora, qual que é a base AD? É claro que de 2 a 6 você tem 4. Mas você tem mais 2 risquinhos aqui. Então você tem 4,4, porque cada risquinho é 0,2. Tá certo? Como eu mostrei no começo. Portanto, a nossa área 3, que é o S3, que é a área do retângulo, é 4,4 vezes 1. Isso aqui dá o próprio 4,4 em unidades quadradas aqui. Agora vamos para a área 2, que é um triângulo retângulo. Um cateto dele tem exatamente 4,4. O outro vai de 1 a 3, portanto tem 2. Qual que é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura, dividido por 2, ou cateto vezes cateto, dividido por 2. Então a gente tem 4,4 vezes 2, só que dividido por 2. Olha só, 4,4 também. Então eu cheguei à conclusão de que S2 é igual a S3. Agora, o S1. Bom, o S1 é a área de um paralelogramo. O paralelogramo tem a área base vezes altura, mas atenção, primeiro, qual que é a base? Pega o BE, é a base. Tem 2 quadradinhos e um risquinho. Então isso aqui tem 0,4. 0,2, depois 0,4, tá certo? Agora, qual que é a altura? Bom, eu vou prolongar a nossa base até aqui. E a altura vai ser esse cara aqui, ó. Altura do paralelogramo. A altura do paralelogramo também é igual a 4,4, porque a projeção desse segmento coincide com o segmento AD, com o segmento EG e assim por diante. Então, quem que é a área S3? Base vezes altura. Então, é 0,4 vezes a altura, que é 4,4. Agora, 4,4 é a área 2, então eu posso escrever como 0,4 S2. Agora vem as relações, né? Olha só, eu tenho 0,4 S2, isso aqui é o S1, e isso aqui também é 0,4 S3, porque S3 e S2 são iguais. Então agora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir toda a equação por 0,4. Então eu vou ficar com S1 sobre 0,4 é igual a S2, que é igual a S3. Tá bom? Agora, dividir por 0,4 é a mesma coisa que fazer S1 vezes 10 dividido por 4. E aí, S2, S3. Agora, passo 4 multiplicando, vou ficar com 10 S1 é igual a 4 S2, que é igual a 4 S3. Esse dividido por 2, você vai ficar com 5 S1, 2 S2, 2 S3. Então, a resposta é aquela que está na alternativa C. 5S1, 2S2, 2S3.